Paulo Sérgio de Oliveira e Costa é o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, nomeado pelo governador Tarcísio de Freitas para o biênio 2024-2026 e o presidente do Grupo de Execução Penal do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Com longa trajetória na instituição, ingressou no Ministério Público de São Paulo em 1986. Em quase 40 anos de carreira, ocupou o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça por 2 vezes. O cargo de diretor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo e foi presidente do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil. Também comandou a presidência da Associação Paulista do Ministério Público. Atuou em diversas promotorias e procuradorias de justiça, incluindo as circunscrições de Santos, Buritama, Dracena, Santo André, Tribunal do Júri de Santo Amaro, além da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandado de Segurança Criminal. Olá, tudo bem? Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado e também do nosso país, com informações de qualidade e interesse da população. Conexão Paulista tem o prazer de receber hoje o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite e, em meu nome, agradeço também em nome de todo o Ministério Público, porque esses espaços são uma grande oportunidade para que nós possamos contar um pouquinho para a população, para as pessoas, que é o Ministério Público, que faz o Ministério Público. Bom, e no programa de hoje eu conto com a colaboração da jornalista Anane Cox, aqui da Rede Alesp. Seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. Obrigada também, procurador, por participar e vamos nesta. Doutor Paulo Sérgio, o senhor comentou que é uma oportunidade nesse programa falar do Ministério Público. A gente escuta falar muito sobre ele, principalmente aqui na Alesp. Mas o que faz realmente o Ministério Público? Bom, o Ministério Público, de acordo com a Constituição Federal, é uma das funções essenciais à administração da justiça. Nós somos mais um dos integrantes do sistema de justiça, ao lado do Poder Judiciário, ao lado da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados. A Constituição coube ao Ministério Público a defesa do regime democrático e das questões relacionadas à tutela coletiva. Então, aquela função tradicional que todo mundo conhece o Ministério Público, do promotor acusador no criminal, acusador no tribunal do júri, ela é, além disso, uma atribuição que faz com que o Ministério Público também possa defender os casos de improbidade administrativa, questões relacionadas às eleições, defender o meio ambiente, o consumidor, a pessoa idosa, a pessoa portadora de deficiência, a infância e juventude, enfim, uma série de outros direitos sociais também previstos na Constituição Federal e que é atribuição do Ministério Público atuar. Até próximo mais da população ou das instituições? O Ministério Público, embora seja uma instituição essencial, ela está próxima à população, né? A nossa atuação e o nosso trabalho tem como missão, eu costumo dizer, melhorar a vida das pessoas. E através da ação de mais de 2.000 promotores no estado de São Paulo inteiro, promotores e promotoras de justiça, que no dia a dia atuam nas varas criminais, nas ações relacionadas, como eu disse, aos direitos sociais, né? Buscando não só o ingresso de processos judiciais, mas também soluções negociadas, já que o nosso objetivo é contribuir na formulação das melhores políticas públicas para melhorar, né, os ambientes em que nós vivemos. Nani Cox? Eu queria até aproveitar esse gancho de explicações, né, da sua atuação, da atuação de diferentes órgãos aqui do Estado. O nome é muito semelhante, mas o objetivo do cargo é muito diferente, por exemplo, da Inês Coimbra, Procuradora-Geral do Estado de São Paulo. Então, eu queria que o senhor explicasse o que diferencia, né, a atuação do senhor como Procurador-Geral de Justiça e da Procuradoria-Geral do Estado. O Ministério Público ele é integrado por promotoras, promotores de justiça, procuradores,
procuradoras de justiça. A Procuradoria-Geral do Estado é integrada por procuradores do Estado, que, na verdade, exercem uma função de advogados do Estado, né? De representatividade em nome do Estado. Então, o Estado é um ente que ele tem que ter alguém para o que o represente em alguma demanda que o governo de São Paulo esteja sofrendo junto aos tribunais superiores, né? Alguma demanda que ele esteja sofrendo mesmo no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, né? Então, por exemplo, às vezes alguém ingressa com uma ação na Fazenda Pública para obter algum benefício junto ao sistema previdenciário de São Paulo. Quem defende o governo são os procuradores do Estado. Ministério Público é diferente. Os promotores e promotoras têm absoluta independência e autonomia em relação ao governo. Nós somos órgão de Estado e não órgão de governo. E temos a independência de atuar até contra o Estado quando for o caso. Então, quando nós acionamos situações que envolvem dano ao meio ambiente, quando nós ingressamos com algum tipo de ação que por conta de uma lei estadual venha causar algum prejuízo a um grupo de pessoas ou algum programa que envolve pessoas, o Ministério Público atua, né, contra o Estado e essa defesa é feita pelos procuradores do Estado, e aqui um respeito muito grande a todos eles, e em nome da doutora Inês Coimbra, esse nosso respeito aos procuradores do Estado. Doutor Paulo Sérgio, aqui na LESP, quando nós temos as audiências públicas, sempre se fala que um documento vai ser gerado com as demandas, com o que foi levantado durante aquelas discussões, e muitas vezes se fala, e a gente vai enviar para o Ministério Público. O que significa isso? Receber o material aqui da LESP? O Ministério Público, ele atua de ofício, né, buscando as demandas que são de conhecimento nosso, ou também atua mediante o recebimento de representações de outros órgãos ou da própria população. Nós temos um mecanismo de ouvidoria, nós temos um mecanismo que recepciona inúmeras representações diariamente da população, de pessoas que se veem com o seu direito violado. No caso da Assembleia Legislativa, todos os debates que ocorrem aqui, às vezes surge a necessidade de se levar esse debate, né, ou a conclusão desse debate para apreciação do Ministério Público. Isso é feito através de uma representação aqui da própria Assembleia Legislativa, algo que é muito comum. Então, no debate aqui absolutamente democrático, surgem questões relacionadas, talvez, à educação, né, o que é muito comum, as discussões aqui no campo da educação, e um grupo ou outro que sente que há necessidade da intervenção do Ministério Público, colhe esses documentos, colhe toda aquela discussão e nos encaminha formalmente para que os promotores que atuam nessa área apreciem essas questões e sobre elas concluam a respeito de alguma questão. Então, por exemplo, eles podem dizer o seguinte, olha, isto que chegou para nós tem razão essa reclamação, o governo poderia atuar de maneira diferente, então nós temos que instar o governo a atuar de maneira diferente em relação a essas discussões. Por isso que o papel da Assembleia Legislativa é um papel extremamente importante na defesa da população, no encaminhamento das demandas da população, e nós agimos de maneira muito sincronizada aqui com a presidência da Assembleia e com todos os deputados. Eu costumo receber deputado diariamente no meu gabinete, trazendo as demandas, conversando, ou apenas por uma visita para que nós possamos conversar a respeito de temas diversos. Muitas vezes os deputados nos levam demandas das suas bases de prefeitos de regiões e nós conversamos sobre elas. Também é muito comum que eu seja procurado por prefeitos de diversas regiões que têm dúvidas acerca de algum assunto, né? É muito comum uma discussão a respeito de número de cargos em confiança, né? Essa é uma discussão que lá no Ministério Público, na nossa parte jurídica, nós temos um percentual muito grande de ações diretas de inconstitucionalidade contra leis municipais que estabelecem a criação de cargos em confiança. Então, o que nós fazemos? Quando o prefeito tem dúvida ou quando a Câmara dos Vereadores tem alguma dúvida, nos procuram e a gente já, antes de entrar com qualquer ação, né, porque isso não é o interesse de ninguém, o interesse é resolver o assunto, a gente já consegue encontrar uma saída
para essas questões, independentemente de ação judicial. Então, o órgão ele tem também esse caráter de orientação para os prefeitos, para deputados, vereadores até? Olha, o Ministério Público, embora não seja um órgão consultivo, eu vejo que ele tem sim a obrigação de, antes do papel, né, hoje a gente fala antes do digital, né, olhar nos olhos, conversar com as pessoas e buscar as melhores soluções. Então eu tenho incentivado os promotores do estado inteiro a que procurem os prefeitos, né, que recebam os vereadores e que discutam algumas matérias de interesse da comunidade, para que, quando essas matérias forem ser discutidas no âmbito de lei, né, elas já saiam absolutamente resolvidas, sem nenhum questionamento quanto à sua legalidade nessa atuação. Então, essa é uma maneira que eu vejo que o promotor e a promotora de justiça, após 1988, tem que atuar como verdadeiro agente público, né? Um agente político no sentido de não formular as políticas públicas, mas contribuir com a formatação dessas políticas públicas com todos os órgãos envolvidos. O Ministério Público também tem a função de fiscalização. Queria que o senhor explicasse como funciona esse trabalho. O Brasil tem um sistema de freios e contrapesos, né, uma série de órgãos de controle. Nós temos os órgãos de controle como o Tribunal de Contas, como a própria Assembleia Legislativa, ela exerce um controle acerca de diversas questões, e o Ministério Público também tem o poder de fiscalização. Então nós temos algumas atribuições típicas nossas. Vou dar um exemplo, fundações públicas, né? Essas fundações, elas precisam de um chamado velamento do Ministério Público, que é a fiscalização, para verificar se as contas da fundação, se os bens que foram destinados à criação dessa fundação e se as suas finalidades estão atingindo o seu objetivo. Então, isso é uma maneira de fiscalizar. Nós fiscalizamos as entidades de abrigo de idosos, de pessoas com deficiência, de criança e adolescente, né? Também fiscalizamos estabelecimentos prisionais, né? É uma função do Ministério Público essa fiscalização. Fiscalizamos também a Fundação Casa, né, que tem internados crianças e adolescentes, e também nós exercemos a chamada fiscalização no âmbito do controle externo da atividade policial militar, atividade policial civil e, recentemente, na minha gestão, o controle externo das guardas civis metropolitanas, né? Então, eu expedi uma recomendação para que todos os promotores de justiça de São Paulo exercessem o controle externo das suas guardas civis metropolitanas, né? Que são muito importantes, junto com a Polícia Militar, para a segurança dos municípios. Em alguns municípios, elas estão com contingente em muito maior número, né? Então, essa fiscalização não é um controle rígido e rigoroso, mas, na verdade, é uma necessidade de se entender para as polícias como é o curso de formação, qual o conteúdo pedagógico, né? O porquê que a polícia agiu de determinada maneira. Nessa discussão de câmeras corporais, o Ministério Público teve um papel muito atuante, né? E juntamente com a Polícia Militar, com o governo do Estado, foi possível se estabelecer um programa de câmeras corporais extremamente eficiente dentro daquilo que é a possibilidade do governo de São Paulo e que tem surtido muito bons resultados. Pegando esse gancho até da sua resposta, tivemos aí ao longo do ano, depois da mudança do STF, algumas prefeituras que aprovaram nas câmaras uma mudança de nome da Guarda Civil Metropolitana. Essa mudança, em alguns locais, foi questionada pelo senhor, pelo Ministério. Queria que o senhor explicasse um pouco essa questão e por que essa troca de nome não é a ideal. Olha, a Constituição Federal ela estabelece muito claramente quais são as polícias que existem no Brasil. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária e guarda para as guardas civis metropolitanas um tratamento específico. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que as guardas civis metropolitanas elas podem eventualmente atuar em funções assemelhadas
a da Polícia Militar em algumas questões objetivas, houve aí uma interpretação por parte de diversos prefeitos municipais de que as guardas civis eram verdadeiramente polícias, né? E a partir daí aprovaram inúmeras leis no sentido de mudar o nome de Guarda Civil para Polícia Municipal. O Ministério Público, diante deste rigor constitucional estabelecido pela Constituição Federal, ingressou com ações diretas de inconstitucionalidade dizendo o seguinte: não, a Guarda Civil continua sendo Guarda Civil apesar desta decisão do Supremo. E eu sempre ressaltei que o Ministério Público foi o órgão que mais defendeu Guarda Civil Metropolitana, porque muitas vezes nos julgamentos no Superior Tribunal de Justiça, as ações de guardas civis metropolitanas eram anuladas por entenderem que eles não poderiam praticar nenhum ato, né, relacionado à segurança pública. E isso para nós não é interessante. Então foi apenas uma questão de se estabelecer os limites dessa atuação. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal já definiu os limites, né, entendeu que as guardas civis metropolitanas podem agir em algumas situações de maneira concorrente à Polícia Militar. O grande problema que nós vimos, e esse problema a gente deseja que seja corrigido, é que a Polícia Militar ela tem mais de 200 anos e ela tem uma coisa chamada doutrina. E isto é muito importante para que as pessoas saibam exatamente como agir em determinadas situações e quais os limites da sua atuação. A Guarda Civil Metropolitana é mais recente, ela é mais nova. Então, em cada município que tem guarda, tem um conteúdo de formação, tem um determinado período em que as pessoas ficam em treinamento. Tá? Então, tudo isso hoje, o Ministério Público está se colocando à disposição para intermediar entre a Polícia Militar e entre a Guarda Civil, aquilo que é bom para a Polícia Militar e que possa servir para a Guarda Civil, e o que é bom da Guarda Civil também a gente vai aplicando. E com isso nós vamos construindo, né, esta relação, porque na verdade todas essas instituições têm o dever de proteger a população. E é isso que nós temos por objetivo. A Guarda Civil, principalmente, ela nasceu para guardar o patrimônio, né, dos municípios, mas hoje ela também pode, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, em algumas situações, prender alguém em flagrante na ocorrência de um crime e agir de outras maneiras. O que não pode é fazer como a Polícia Militar, que tem a sua doutrina já de muitos anos. Bom, Conexão Paulista faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta então com essa conversa. Nosso convidado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Até já! Conexão Paulista está de volta. Hoje temos o prazer de receber o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Doutor, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Doutor, falávamos então no final do bloco anterior sobre as polícias, né, atuantes então na segurança pública do Estado de São Paulo. E a gente tem uma novidade agora, que é a Polícia Penal. Queria que você falasse um pouco desse processo e também do envolvimento do Ministério Público nesse processo. Mais uma vez, a Assembleia Legislativa respondeu a uma demanda antiga do sistema penitenciário de unificação de funções que existiam ali dentro, e foi criada hoje, nessa unificação, a Polícia Penal, que são de pessoas que estão acostumadas com esse sistema, estão habituadas numa reação rápida toda vez que há alguma necessidade, né? E tivemos, no meu gabinete, eu recebi o secretário de Assuntos Penitenciários, bem como o diretor da Polícia Penal, para que nós conversássemos um pouquinho a respeito dos próximos passos, e nós colocamos a instituição totalmente à disposição para participar da formação, para participar de algum tipo de discussão sobre aquelas necessidades que eles vão encontrando dentro desse sistema muito próprio, muito específico, né? E que foi um acerto muito grande ter uma polícia acostumada com aquele ambiente e com as especificidades do sistema penitenciário.
Queria aproveitar esse tema de segurança, né, porque o crime organizado ainda é um desafio muito grande aqui no Estado. Eu queria saber, durante a sua gestão, quais têm sido ali as ações do Ministério Público para investigar e para tentar continuar combatendo essa questão aqui no Estado. Como eu disse, o Ministério Público tem como função procípua, né, a atuação na área criminal. Toda vez que ocorre um crime, cabe ao Ministério Público perseguir judicialmente o criminoso até a sua condenação, naturalmente, em havendo todas as provas. E desde que eu assumi, eu entendi que o Ministério Público deveria retomar um pouco mais essa função tradicional, sem abrir mão das questões relacionadas aos direitos sociais, que nós atuamos diariamente, atua na questão relacionada aos direitos humanos. Eu procurei incentivar mais a atuação dos nossos GAECos, que são os grupos especiais de combate ao crime organizado. E desde abril do ano passado até agora, foram realizadas mais de 170 operações do Ministério Público, com muita inteligência, com muita ação colaborativa com diversos órgãos, com as polícias militar, polícia civil, a Guarda Civil Metropolitana, e dessas 174 operações de resultados fantásticos. Sem nenhum único tiro, sem um tiro sequer de borracha, e foram apreendidos inúmeros bens, desvendados uma série de mecanismos criminosos que existiam. Nós tivemos aqui a constatação durante esse ano que, infelizmente, o Brasil passa por um fenômeno que vários países já passaram, né? O crime tomou dimensões aqui muito grandes. Nós não somos Estado terrorista, longe disso. Não somos narcoestado, mas o Brasil, em algumas ações, adquire ações típicas de máfia, né? Como nós vimos na morte daquele réu colaborador que ocorreu na frente do aeroporto de Guarulhos. Recentemente, nós fizemos, juntamente com órgãos do Estado, órgãos federais, GAECos de outros estados, aquela operação relacionada a todo o sistema, desde a compra do combustível até a venda na bomba dos postos, e o Brasil acordou, de certa forma, atordoado diante do volume, né, da ação criminosa e da diversidade da atuação deles. A gente vê o crime hoje atuando na economia formal, né? Foi isso que chocou as pessoas quando você vê nas fintechs, na Faria Lima, a atuação muito presente do crime organizado. Isso só foi possível porque, após um ano de investigações, com a participação, eu gosto sempre de ressaltar, né? Ninguém faz isso sozinho. A gente tem que agir com o apoio de diversas instituições. Em 39 anos do Ministério Público, eu nunca vi uma ação tão colaborativa e de resultado tão eficiente, né? Não pode haver divisão entre os órgãos. Toda vez que isso acontece, você está beneficiando o crime organizado. Então, nós já atuamos junto com todos esses órgãos, inclusive a Agência Nacional de Petróleo, a lei dos órgãos estaduais, e o volume de documentos apreendidos nesta operação, eu costumo dizer que é trabalho para 3 anos, para que nós possamos identificar melhor. Fora isso, nós tivemos ano passado aquela operação na prefeitura, empresas de ônibus, né, onde a gente vê o crime organizado também dentro do sistema de transporte, o que é algo bastante chocante para isso. Mas o importante é que a sociedade e todos os órgãos entendam que o Brasil precisa subir alguns degraus nisso, tirar a questão da segurança do debate ideológico. Eu tenho muita preocupação quando se leva a discussão de segurança pública para palanques políticos, tá? Porque isto não ajuda nada. A questão de segurança envolve a vida humana, a vida das pessoas, é algo muito sério e nós temos que cuidar isso, eu gosto de dizer, abaixo do palanque, acima dos partidos, num ambiente técnico e todo mundo trabalhando na mesma direção. Posso até aproveitar só ainda essa questão? O senhor ressaltou, né, que essa operação que ligou aí o crime organizado, a Faria Lima, foi uma operação de muitas mãos, mas até para a gente aproveitar aqui esse caráter explicativo também da nossa conversa, como que inicia uma investigação dessas? É um Ministério Público? É uma denúncia? Como que começa? Qual que é o primeiro passo? Olha, começa de todas essas maneiras.
Esta operação, salvo o melhor juízo, ela começou no Paraná, tá? Pelo Ministério Público do Paraná, através de uma ação junto com a Polícia Federal do Paraná, que passou a compartilhar as informações com o Ministério Público de São Paulo, e a partir daí o GAECO de São Paulo passou a coordenar todo esse esforço junto com os outros ministérios públicos e os diversos órgãos federais para que pudessem atuar nesse sentido. Em outras investigações, às vezes elas nascem dentro do próprio Ministério Público, né? Ou alguém que faz uma denúncia, ou numa delação, ou às vezes com várias situações que você verifica nos processos criminais dos promotores no estado inteiro e você começa a perceber um padrão, né, que chama um pouquinho de atenção e aí os colegas se debruçam nessas questões. Nós também agimos, e eu coloquei o GAECO ao lado dos promotores que atuam na vara do júri de Mariporã, quando houve aquele caso dos torcedores do Palmeiras que interceptaram o ônibus da torcida do Corinthians e causaram aquela morte. Aquilo teve um nível de sofisticação tão grande, já que foi uma ação previamente ajustada, as pessoas sabiam os horários, sabiam o itinerário, estavam armadas com aqueles paus, que quando num domingo nós acordamos com aquilo lá, eu comentei com alguns colegas, eu falei, eu acho que é interessante colocar o GAECO. E foi determinante para que nós pudéssemos, através de uma série de investigações, inclusive por celular, colocando as pessoas no local, naquela madrugada, com informações do pedágio, dos carros que passaram ali, foi possível identificar todo mundo. E aqui eu dou em primeira mão. Em poucos dias já vai ser proferida a decisão de pronúncia, que é a decisão que encaminha cerca de 22 desses réus para julgamento perante o Tribunal do Júri pela morte daquele torcedor do Cruzeiro. Vamos falar um pouco de tecnologia e entra em tudo que o senhor está falando até agora, né? Principalmente da segurança pública, câmera nos policiais, essa operação também. Eu queria que o senhor falasse como a tecnologia, inteligência artificial agora faz parte do Ministério Público. Olha, para que a gente seja mais organizado que o crime organizado, isso precisa de muito esforço humano, mas de muita tecnologia, porque é uma brincadeira, perdão, de gato e rato, né? Onde você tem que toda hora estar buscando a verificação das informações que são colhidas, né? Então é muito importante você ter um sistema de BI que venha analisar contas bancárias, informações que venham do COAF, né? Aqueles relatórios de investigação fiscal que vêm do COAF para que nós possamos analisar. E na minha gestão, eu dou tanta importância a isso que nós criamos uma subprocuradoria de estratégia e inovação, onde ali é definida a tecnologia que vai ser usada nos nossos procedimentos. Então nós temos a tecnologia que serve para organizar a vida do dia a dia do promotor e da promotora de justiça, que é aquela que facilita a análise processual que está em andamento, mas também a necessidade de compra de ferramentas de investigação muito sofisticadas, né? Ferramentas de Israel, ferramentas americanas, ferramentas que ajudam a quebrar os dados existentes num celular, tudo isso autorizado naturalmente, né? As escutas que são necessárias em relação a isso e o cruzamento de dados necessário para que haja uma sugestão de caminhos que possam encaminhar. Então, nós estamos fazendo isso com algumas ferramentas do próprio Ministério Público, mas também em colaboração com diversos outros órgãos que também vêm se aprimorando tecnologicamente para isso. Então não dá para combater crime organizado hoje se você não tiver a exata noção, tá? Pelo garimpo de dados, de quais são os passos, de quais os caminhos a serem enviados, mas o Estado está se aparelhando adequadamente. Isso pode agilizar também as investigações, os processos? Sem dúvida alguma, né? O volume de informações é tão grande que nós precisamos disso para esta agilização, né? Para essa informação. Como eu disse há pouco, na investigação que nós tivemos para a identificação daqueles torcedores do Palmeiras, aquilo foi usado a georreferenciamento dos celulares que colocaram exatamente as pessoas naquele local, naquele horário, com as informações seguras
e que isto facilita muito o trabalho em termos de discussão de prova. O senhor foi nomeado para esse biênio, né, 24, 26. Eu queria saber quais foram as melhorias que o senhor notou que precisavam no órgão quando entrou. O senhor mencionou um fortalecimento, né, do GAECO, também essa criação dessa subprocuradoria para definir a melhor tecnologia ali a ser usada. Quais foram as outras melhorias, outros desafios que o senhor viu no órgão quando assumiu? Olha, os desafios são de várias ordens, né? Então, eu procurei colocar uma marca daquilo que eu acredito que nós temos que atuar nos dias de hoje, como eu afirmei anteriormente, inspirando os colegas a que procurem sair dos seus gabinetes e participar da formulação das políticas públicas, participar junto à população de uma série de discussões para que haja melhora naquele ambiente. E também uma preocupação muito grande com aquela pessoa que geralmente é esquecida nos processos. A gente se preocupa muito com o réu, se preocupa muito com a condenação, mas esquece que tem uma vítima, esquece que alguém sofreu as consequências daquele crime. E essa pessoa, geralmente, nos fóruns, né, ela fica horas esperando uma audiência, ela vai, depõe e não tem mais o retorno a respeito do seu processo. Então, nós criamos um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho ele formulou uns procedimentos que buscam dar centralidade à vítima, ou seja, fazer com que a vítima seja o elemento principal do processo, com que o promotor e a promotora não esqueçam de comunicar a vítima, de como que deve tratar a vítima ou seus familiares, de informar a vítima, por exemplo, olha, meu nome é Paulo Sérgio, eu sou promotor de justiça do caso do seu roubo. Ele está aqui na vara criminal, segunda vara criminal, o réu foi condenado, o réu foi absolvido, precisamos de mais alguns elementos, então uma proximidade maior. Para isso nós conversamos com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, um aprimoramento nos registros para que haja uma identificação mais fácil da vítima, informações que facilitem algo que é fundamental para aquele sentimento de justiça, que é a reparação do dano. Então, hoje, assim, parece que a gente se satisfazia tão somente com a condenação do réu, mas o crime traz muitas consequências e nós temos que buscar as consequências que dão aquele sentimento de justiça, né, para as pessoas, que é a reparação. E o que o Ministério Público já percebeu, então, dessas mudanças? Esse olhar humanizado também, né, para a vítima. Em cada comarca, os promotores atentos em relação a isso, muitos já faziam isso, mas com essa determinação institucional, tem feito com mais vigor, né, a busca dessas vítimas, um tratamento diferenciado. E eu posso dar um exemplo também de um episódio muito triste, que foi o acidente aéreo da Voipes. Né? O Ministério Público, tão logo nós tomamos conhecimento daquilo, eu fui ao local do acidente, horas depois do local do acidente, e ao retornar em conversa com a Defensora Pública Geral, a doutora Luciana Jordão, nós estabelecemos uma força de trabalho entre o Ministério Público de São Paulo, Defensoria Pública de São Paulo, o MP do Paraná, da onde veio o avião, e a Defensoria Pública do Paraná. O que nós construímos com essa experiência? Um apoio muito forte em relação à família das vítimas. No sábado, o acidente foi numa sexta-feira, no sábado, nós descobrimos que pela internet já havia uma série de perfis falsos de familiares de vítima pedindo dinheiro para entrar com o processo. Nós acionamos o nosso CyberGAECO, que nós temos aqui uma área que atua especificamente nesse ambiente digital. Eles, no mesmo dia, com auxílio do Ministério da Justiça, derrubaram perfis, né, e até segunda-feira tinham derrubado mais de 120 perfis dessa natureza. Nós conseguimos, em poucos dias, a indenização do seguro-transporte para as vítimas, tá? E até hoje a grande maioria das famílias das vítimas já receberam, através de acordo, as suas indenizações. Tudo por um trabalho. E eu fiquei muito feliz porque eu recebi, em nome do Ministério Público, uma homenagem da Associação das Famílias das Vítimas pelo reconhecimento do trabalho que todos nós fizemos. Tá? Foi um trabalho muito importante também do IML, né, das polícias. Nós colocamos um cartório, e o Tribunal de Justiça ajudou muito, um cartório para a emissão
de atestados de óbitos imediatamente e abreviar o sofrimento das vítimas. É o carinho, é o cuidado, é a empatia, né? Então, isso é até uma inovação. Eu vejo que se os nossos promotores e promotoras acentuarem isso, eu sou a pessoa mais feliz do mundo na minha gestão. O senhor via talvez um afastamento do Ministério Público da população, das pessoas mesmo, e por isso tomou essas decisões? Não era um afastamento da população. O MP sempre esteve muito perto das demandas da população. Era especificamente com esse cuidado em relação a uma atenção diferenciada àquela pessoa, da vítima mesmo, né? Porque às vezes no seu dia a dia você está defendendo com vigor o interesse da população, mas às vezes a população quer que você olhe um pouco mais para ela, né? Que você converse, que você acione um pouco mais. Então, o aprofundamento dessa empatia institucional que nós estamos aí inspirando. Bom, Conexão Paulista faz mais um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Vamos conversar aqui, continuar essa conversa com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Continua com a gente. Conexão Paulista está de volta com o nosso entrevistado de hoje, o Procurador-Geral de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. E, doutor, vamos falar um pouquinho dos programas que o Ministério Público tem? Por exemplo, Encontre Seu Pai Aqui. Tem um outro que fala sobre a família acolhedora. O que são esses programas? Olha, nós temos incentivado muito também com que os promotores e promotoras criem alguns projetos e que esses projetos sejam de conhecimento de toda a instituição, para que eles sejam institucionalizados, né? Então, nós criamos aqui a Subprocuradoria de Estratégia e Inovação e ali tem um lugar que é o banco de projetos. Então, nós temos hoje sistematizados todos os projetos existentes no MP para que as pessoas possam avaliar os resultados e que a gente possa seguir com eles, né? Criar essa cultura. E esse projeto, Encontre Seu Pai Aqui, é um projeto que foi idealizado por um promotor, o Dr. Maximiliano Fier, que é um projeto extremamente simples e sofisticado, né? Que é aquele que possibilita com que as pessoas, junto ao Poupa Tempo e agora até digitalmente, possam apontar quem é o pai da criança, tá? E a partir daí é chamado essa pessoa, é conversado a respeito dessa informação quanto à paternidade, em havendo o prosseguimento dessa discussão é feito exame de DNA para comprovação ou não, e se isso tudo não for possível, aí tem as ações judiciais, mas há um reconhecimento, isso é muito interessante, se consegue um índice enorme de reconhecimento espontâneo das pessoas quando há esse tipo de atendimento, né? Então é um projeto que nós gostamos muito, né? Ele tem uma importância social enorme. O Família Acolhedora é um dos projetos também que o Ministério Público exerce a fiscalização do Família Acolhedora, que é, na verdade, de atenção àquelas crianças afastadas do lar por algum motivo, né? Às vezes por violência ou por qualquer outro motivo. E o Ministério Público faz o acompanhamento e a fiscalização das entidades, porque o objetivo é tentar restabelecer as relações familiares. Quando isso não é possível, como fazer o encaminhamento dessa criança para que ela receba o que for de melhor, sendo a adoção aí a última modalidade, mas ela também é prevista nisso, né? Além desse Família Acolhedora, o Ministério Público também tem um projeto muito interessante que se chama Pacto Ninguém Se Cala. Esse é mais focado nas questões relacionadas à violência contra a mulher. Em essência, o pacto, ele é um conjunto de medidas e de ações para que sejam adotadas por empresas, por clubes e por pessoas que venham aderir a esse pacto. Então, nós já temos esse pacto com rede de supermercados, temos esse pacto com o time de futebol, Corinthians, Palmeiras, São Paulo já assinaram, né?
E isso é extremamente importante porque você está num ambiente predominantemente masculino, onde está se falando desse cuidado, né? Está se falando de questões como essa, e a gente fica muito feliz quando vê a adesão disso. Nós também integramos o Pacto Vacinal. Esta semana que passou eu tive na região de Sorocaba com mais de 50 municípios que aderiram ao pacto, que esse pacto na verdade é o seguinte: vamos evitar essa baixa adesão na vacinação, né? Caiu muito isso é muito ruim. Doenças que já estavam afastadas voltaram em alguns pontos. Então nós temos aqui participado de inúmeras ações, tá? Que fogem daquele dia a dia do Ministério Público, mas que é importante. Eu vejo assim, o promotor e a promotora de justiça, eles são, a meu ver, os agentes mais qualificados nos municípios para, desde que tenham empatia, conhecimento, compreensão, colocar as pessoas ao redor da mesa e dizer o seguinte: olha, nós temos um problema, mas também nós temos a responsabilidade de encontrar a solução para esse problema. Então vamos conversar todo mundo aqui, né? Tem uma questão jurídica, a gente vai ajustando e estabelece todas as informações. Eu acho que é isso que a população espera de todos nós, né? E aqui, mais uma vez, a Assembleia Legislativa é extremamente importante para que nós possamos avançar nisso, né? Eu tenho recebido, como eu disse, deputados, e muitas vezes é para tratar de assuntos como esse que eu falei, né? Para convidar, olha, preciso do promotor de tal região, para que participe com a população acerca da discussão de um tema local, né? Um tema por onde tem as bacias hidrográficas que necessitam as soluções ambientais, num outro diz respeito a comunidades quilombolas. Tá? Então existem especificidades no estado de São Paulo que nós temos que estar preparados para atuar. No finalzinho aí dessa fala, vou pegar também um gancho, porque na sua posse o governador falou de desafios, né, como mudanças climáticas e transição energética. Então, já foi possível trabalhar algo nessa esfera dentro do Ministério Público? Eu, quando tomei posse, né, essa posse foi uma posse na São Francisco, mas a gente tomou uma posse administrativa alguns dias antes. Eu estive em Brasília, fui levar meu convite ao atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Herman Benjamin, que foi promotor de justiça, um dos maiores especialistas em meio ambiente e consumidor que nós temos no nosso país. Aí o Dr. Herman virou para mim e falou: Paulo, pegou pelos braços e falou assim: você tem que criar um centro de apoio operacional de mudanças climáticas para mostrar efetivamente que isso é algo muito grave no Brasil. E o MP sempre teve uma tradição ambiental, né, de atuar nisso. E logo que eu voltei para São Paulo, nós atualizamos o Centro de Apoio de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que foi referido pelo governador no dia da nossa posse. Isto mostra a atenção do Ministério Público com essas ações preventivas. Nós tivemos aquele episódio dos incêndios em São Paulo no ano passado. Foi graças a uma ação muito próxima de todos os promotores que nós conseguimos, junto à Vigilância Sanitária a Vigilância Civil, né? A Defesa Civil, aquelas atuações necessárias. Né? Num final de semana, eu recebia telefonema de vários estados: olha, está precisando falar com a Defesa Civil, está precisando do avião com água aqui, está precisando de alguma ação nesse lugar, e foi algo muito bem pensado. Conversei muito também com o Procurador-Geral do Rio Grande do Sul a respeito do que aconteceu nas enchentes do Rio Grande do Sul. E ele me disse algo assim muito diferente, mas para se pensar muito, né? Ele falou: olha, Paulo Sérgio, se eu pudesse dizer para as pessoas que a gente estava errado. Nós sempre procuramos atuar de uma maneira na questão ambiental, mas nós temos que atuar preventivamente no fortalecimento dos órgãos como a Defesa Civil, para evitar esses acidentes, na compra de equipamentos tecnológicos, de ferramentas tecnológicas que venham a prever isso. Então, nós estamos conversando com os órgãos que atuam nessas áreas para que haja um esforço preventivo, né? Porque muitas vezes a gente só age na reação,
Quando acontece o acidente, nós vamos fazer isso. Então, essa é a visão que nós temos. Acho que o resultado é positivo, né? A campanha, inclusive, SP Sem Fogo, acho que diminuiu o número de incêndios em 86%, né? Então foi positivo. E, doutor, como as pessoas, a população no geral, que se sente ali, se enquadra em alguma atuação do Ministério Público, pode acessar o Ministério Público? Olha, nós temos o canal mais eficiente nosso, é o nosso site, né? E ali tem local específico para as representações da população. E também, em todos os municípios, a população deve procurar o promotor e a promotora de justiça na promotoria. Nós temos como atribuição, e essa é uma atribuição prevista na nossa lei orgânica, votada aqui na Assembleia, que diz o seguinte: nós temos dever de atuar no atendimento ao público. Então, o público, muitas vezes, era algo que eu gostava muito quando eu estava nas comarcas do interior, porque é um aprendizado de vida, né? As pessoas vão lá, contam seus dramas, contam as suas aflições, e você tem que, de alguma maneira, buscar aliviar aquele sofrimento ou tomar as providências que sejam necessárias. Então, no interior, a população que estiver prejudicada, procure o Ministério Público pessoalmente nas promotorias ou pelo site do Ministério Público, mpsp@mp.mp.br, né, que ali tem canais de representação. Bom, doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, foi um prazer recebê-lo aqui na Rede Alesp, no nosso programa Conexão Paulista. Muito obrigada. Obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez em nome do Ministério Público e deixar aqui o nosso respeito à Assembleia Legislativa, todos os deputados dessa casa, dizer da parceria que nós temos e que cada vez mais vai se aprofundar para que nós possamos todos juntos criar as melhores políticas para o nosso Estado. Agradeço também a jornalista Nani Cox. Obrigada, Priscila. Obrigada, procurador, por ter participado aqui no programa. Obrigado. E você já sabe, o Conexão Paulista vai ao ar aos sábados e domingos ao meio-dia, sempre com uma entrevista exclusiva. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau.